Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes por essa tarde, por tudo que o Senhor tem realizado. Olha que interessante, já estamos no mês de março, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Nós estamos aqui no dia 2 de março com a lição de número 9, e aqui nós estamos para servir ao Senhor com alegria. Estou grato, Senhor, por tudo que Ele tem realizado na minha vida e na sua vida, tem nos guardado, tem abençoado a nossa família, é Ele que tem nos sustentado, nos livrado de todo o mal, e até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só, hoje nós vamos falar sobre família, o primeiro ministério e o maior patrimônio, um tema empolgante, uma lição maravilhosa, que vai falar muito aos nossos corações nesta tarde. Mas eu quero fazer uma oração com você, meu querido e amado irmão. Senhor, eu quero te agradecer pela vida que o Senhor me concede, pela paz, pelos livramentos, pelo sustentar do dia, pelo Senhor ter me abençoado, a mim e a minha família, a família do meu irmão que está aqui acompanhando, do meu amigo, daqueles que estão aproveitando nesta tarde e tendo esse tempo para ver esta aula. Pai, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa, meu Pai, esse ministério, que a família é um ministério, e que o Senhor venha nos ajudar a preservar e cuidar deste patrimônio, Senhor, que é a nossa família. É o maior bem que nós temos, é aquilo que o Senhor confiou a nós, é a esposa, é os filhos, e eles recíprocos também para conosco. Senhor, eu te agradeço por essa instituição que o Senhor tem nos concedido, esta grande confiança, em nome de Jesus. Eu quero agradecer também ao nosso pastor Washington, aqui da nossa igreja do AD Alvorada, no Jardim Alvorada, pela confiança, por esse espaço, e por ele nos permitir estar aqui nesta aula bíblica. Também quero estender a minha gratidão ao pastor Antônio Campassi, que é o pastor presidente aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus de Vila Alzira, todos os ministros, todos os obreiros desta casa. Esta lição, ela vem uma reflexão muito forte aos nossos corações. Por que muito forte? Eu vejo que essa lição, ela vem com uma exortação, e ela vem também com uma palavra de advertência da nossa conduta para com a nossa família. E aqui nós começamos falando sobre Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que diz assim, preste atenção: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós vemos aqui que a lição, ela vai vir de uma forma, para nós refletirmos e pontuarmos algumas coisas nas nossas vidas, para nós termos a oportunidade de ajustar, consertar e melhorar os nossos relacionamentos. Então aqui nós vamos ver se a verdade prática diz assim, ou aplicada fala: se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do nosso ministério. Olha a responsabilidade que nós estamos chamados nessa tarde. Então nós temos que entender hoje, que mostrar que a família é o nosso primeiro ministério, e também deixar claro que a família é o primeiro e principal patrimônio do homem e da mulher de Deus, ou seja, do cristão, ou seja, da sua família, da nossa família, e enfatizar que devemos promover a proteção da nossa família. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, ele fala da seguinte forma no verso 4 e 5, diz, o bispo, ou em outra tradução diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus? É uma pergunta e uma exortação. Então nós vemos aqui 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5. O bispo também deve governar bem sua casa, bem sua própria família, sabendo educar os seus filhos, a lhes serem submissos em todo respeito. Verso 5. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Lembra que eu falei que essa lição ela ia chamar a nossa atenção,
que essa lição ela vai nos chamar uma grande responsabilidade. Então nós vemos aqui 1 Timóteo, capítulo 5, continuando, verso 8, diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Na tradução King James diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Verso 16, 1 Timóteo 5,16 diz assim: se algum crente ou alguma crente, falando de mulher, tem viúvas, socorras e não se sobrecarreguem a igreja para que possa sustentar as que deveras são viúvas. 5,16 diz: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, essa deve cooperar com elas. Evitai que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são aquelas que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Então nós vemos aqui que existe uma exortação para o cuidado integral, o cuidado de todos, de uma forma geral. Então nós vemos a preocupação de Paulo escrevendo para Timóteo, referente também à família, e trazendo nesta lição nós veremos que, para dar mais importância nessa lição, que quer dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que a da família. Aquele que quer isso está fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá sustentação e apoio para crescermos na igreja. Então, algumas pessoas estão buscando o quê? Estão buscando sucesso pessoal, e essas pessoas estão querendo o destaque, esquecendo da família. E ao contrário, tem que cuidar da família, cuidar dos seus, para que você possa obter, com a aprovação de Deus, esse sucesso. Mas em primeiro lugar, vem a família. Família é o primeiro ministério. Então nessa lição nós vamos falar o quê? Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Olha só como é que é isso. Quem não vive bem em casa, infelizmente ou provavelmente, ele não será feliz no seu ministério. Nós precisamos governar primeiro a nossa casa. Quem não administra adequadamente sua família, não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço ao reino de Deus. Então nós temos que entender, e entender nessa tarde, que nós temos que tarefas no reino. Quais são elas? Primeiro vem Deus, segundo nossa família, em terceiro a igreja. E não pode se inverter isso. Primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja, ou seja, o ministério, a nossa função eclesiástica. Então, é uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica dentro da igreja, devia tomar por base a família do candidato, qual o seu exemplo dentro da sua casa. E preste atenção, que tristeza quando uma pessoa não tem testemunho nem da sua própria família, e nem é respeitado como obreiro do Senhor. Se não passa pelo teste da família, não conseguirá passar no teste da igreja. Não adianta a pessoa ser boa dentro da igreja, dentro da comunidade, e em casa não ser. E então nós temos que entender isso. Precisamos conquistar primeiro, todo obreiro, todo chamado. A primeira coisa que você tem que conquistar é a sua família. Não existe outro caminho, não existe outro trajeto para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa vida ministerial, se nós não conquistarmos verdadeiramente, de coração puro, leve, a família. Se eu não tiver o respeito da minha esposa, se eu não tiver o respeito da minha filha, se você não tiver o respeito dos seus filhos, o nosso ministério, ele não está sendo aprovado por Deus. Então hoje nós temos uma outra visão. Qual é a visão? Eu tenho que estar bem na minha casa, bem com a minha família, para que eu possa exercer meu ministério, fazer aquele propósito, para que eu possa estar junto com as pessoas. Eu tenho que estar bem primeiramente no meu lar, com a minha família, instituída por Deus. A família deve ser prioridade em nossas vidas. Ou seja, no sentido primário, nós temos que exercer no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o bem-estar e não sobrecarregar. Então isso é o que?
é a família. Então nós temos que conquistar a família. E no aspecto da família, muitos ajudam as famílias de fora ou de outros estados, que não é errado, mas não ajudam. Um exemplo, as viúvas, os órfãos, os seus pais idosos, os portadores de necessidades especiais. Mas também nós temos que entender o quê? Mas também no aspecto de ganhar a família para Jesus. O que diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 16? Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 5, verso 16. Foi o que nós lemos. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, ela deve cooperar com elas, evitar que a igreja esteja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a administração desse auxílio por parte da igreja. Então nós devemos entender aqui que existe um cuidado, existe um zelo. Então nós precisamos saber curar, sarar espiritualmente a família para não negar a fé. Então nós somos chamados para levar um evangelho de acolhimento, um evangelho de amor, primeiro dentro de casa e para com as pessoas que estão à nossa volta. Então nós somos chamados nessa lição, chamados e somos exortados para esse título, família, o primeiro ministério e o maior patrimônio. Então nós temos que entender o chamado nosso para as nossas vidas, para que nós venhamos ter atenção, para que nós venhamos viver de uma forma que agrade as pessoas e, primeiramente, para que nosso ministério, a nossa vida não seja um ministério de fracasso, ou, eu ia falar de fraude. É fraude mesmo, porque quando eu faço uma coisa que não é verdade, é uma fraude. Então nós temos que ver que uma pessoa fracassada em viver de acordo com os princípios da fé que ela professa, ela não pode abrir mão de dar, não se pode abrir mão de dar à família a importância que ela merece. Então a família vem em primeiro lugar. Então, Marcos, qual seria o necessário para eu poder viver? Primeiro, família. Sem família não tem ministério. Sem família, a gente não vamos conseguir cuidar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então precisamos restaurar o altar da nossa família, o altar dos relacionamentos, o altar do conviver. O altar, ele começa em casa, irmão. Não adianta ser o máximo na igreja e ser exímio ou negligente em tudo que se faz, se o altar da família está precisando de reparos. Como é que está a minha família? Como é que está a sua família? Como é que está a nossa vida? A sua própria vida e da sua família dependem da espiritual e devocional, espiritualidade ou devocional. E se elas não estiverem bem, há uma necessidade de restauração. Hoje, nós estamos passando por situações difíceis, e nós temos que entender que a nossa comunhão com Deus começa dentro da nossa casa. A minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus tem que começar dentro dos nossos lares, junto com as nossas famílias. Então, nós temos que entender o que hoje, não adianta querer ter uma comunhão vertical se não temos uma se a horizontal está quebrada. A responsabilidade recai sobre os pais da família, ou seja, sobre o sacerdote, sobre aquele que é o pai. Então vai recair sobre a minha vida se eu for negligente, vai recair sobre a vida sua, meu irmão, se você é negligente. Precisamos verificar também o nosso leito. Como é que está o nosso relacionamento? Ou o nosso relacionamento conjugal também precisa ser restaurado. O nosso altar do nosso casamento precisa ser restaurado. É uma coisa de nós pensarmos nesta tarde. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio, o casamento. Digno de honra. Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento, meu irmão e minha irmã? Acho que se tiver alguma coisa errada, é hora de reparar o altar. Porque o nosso primeiro chamado, nosso primeiro ministério é a nossa família. É o nosso relacionamento íntimo e conjugal. Como é que está a nossa vida? Porque são coisas muito pessoais, que têm que ser acertadas, que têm que ser corrigidas. Porque nós temos observado, algumas pessoas estão se divorciando, estão se separando. Falta de relacionamento, falta de cumplicidade, falta de compreensão. E aí, se fala assim, mas qual é a palavra? Mas é que eu não suporto mais, é ciúme. Aí você pergunta para a pessoa, quanto tempo você está com essa pessoa? 26 anos. Falei, agora que você percebeu que a pessoa tem ciúme? Então tem alguma coisa errada, precisamos ajustar essa questão de arrumar
parar, a palavra é parar de buscar desculpas. Às vezes o erro sou eu, não o outro. Mas eu quero também te falar assim, há momentos que nós temos que ficar calados, há momentos de renúncia, há momentos de nós recuarmos para que nós possamos fazer uma reflexão do que está realmente acontecendo, para podermos fazer ajustes e reparar o altar dos nossos relacionamentos. Precisamos verificar também como é que está. A Bíblia diz que digno de honra, entre as outras instituições, seja o matrimônio. Ele faz alusão a manter um leito sem mancha, sem mácula, irrepreensível. E ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, de como é que estamos vivendo. Essa lição, ela vem de uma forma muito forte nos exortarmos. Se não estamos bem em casa, como podemos estar bem na igreja? Se saímos brigados de casa, sem falar um com o outro, e também com os nossos filhos, como vamos trabalhar e como vamos adorar o Senhor no seu templo? Como é que nós vamos servir ao Senhor? Se nós saímos já de casa desentendidos, é algo de nós pensarmos. Se o altar, ou seja, se a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Deus estiver trincada, não seja provável cultuar se não houver perdão, reconciliação com os membros da nossa família. É uma exortação sim nessa tarde. Quem não tem família unida ou está mal resolvido sentimentalmente, terá enormes dificuldades no seu ministério. Enormes dificuldades nos seus ministérios. A família é o nosso maior patrimônio. E aí essas lutas, essas adversidades, elas vêm, as intrigas vêm. Nós estamos estudando, eu acho muito interessante, lembrei agora, o nosso pastor ele está dando um contínuo, nas terças-feiras, uns ensinos que ele intitulou assim, as iscas de Satanás. Ele mostra como é lançado iscas de ofensas, de intrigas, de desconfiança, de traições, de condutas de manipulação, que mexem com as famílias, mexem com as pessoas. E hoje nós estamos falando aqui de família, o primeiro ministério, e quantas famílias, homens e mulheres, não têm vigiado, e essas iscas entram, e eles são fisgados, eles são atraídos, e aí a sua vida, eles começam a ter enormes dificuldades no seu ministério, no seu desenvolvimento pessoal, e as famílias acabam sendo destruídas e desestruturadas, porque os filhos também estão vendo essas coisas acontecendo. E aí nós vemos que essas iscas têm enganado várias pessoas, nas nossas comunidades, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. A sociedade em geral, ela tem se destruído por deixar-se perder por essas ofensas, por essas situações, e se esquecendo que a família é um patrimônio digno de honra, digno de proteção, e nós não podemos permitir que pessoas ou situações invadam os nossos relacionamentos e destruam essa coisa linda que é a sua família. Família perfeita não tem. Nós vamos se ajustando, nós vamos nos adequando um ao outro. E aí quando você vê, a vida é muito bela, a vida é muito boa de se viver. Mas por isso que assim, nós temos que estar juntos para nós vivermos uma vida completa, sem controvérsias, sem invejas, sem brigas, sem difamações, sem suspeitas. E ainda vamos ter uma vida de um relacionamento, de compartilhamento, de contemplação. Não permita que situações destruam a sua família. A sua família é o melhor ministério, é aquilo que Deus deu para a sua vida. Então nós temos que compreender o significado de patrimônio, que a família é um patrimônio que o Senhor nos deu. Então, segundo o dicionário, patrimônio é herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos, financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas ou riquezas, é isso. Mas contudo, o que eu quero dizer? Como família é comparada com patrimônio, pense nisso, não existe valor estipulado em dinheiro, não é uma herança que se transfere em cartório, ou uma propriedade, vai além do valor monetário, ultrapassa o valor venal, não se compra, não se vende, não se empresta, pois não tem como mensurar
não é valor de estimação espiritual ou sacrificial. Nós temos que entender que a família é importante para a formação do caráter dos filhos. Os nossos filhos estão olhando nossa conduta. Dentro da família começam os primeiros ensinos e bons exemplos de vida. Nada vem antes da família, nem igreja, nem ministério. Entenda isso. Família em primeiro lugar. Então nós devemos guardar bem esse tesouro, porque ele é incomparável. E essa lição, ela vem nos confrontar sim, com a família, nosso maior patrimônio. Então nessa tarde, pode ser que para algumas pessoas, parece que provavelmente essa lição parece ser agressiva, mas não é. Ela vem nos chamar da realidade, para que nós, eu e você, não venhamos perder esse algo valioso, que foi uma bênção que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, e que ela pode ser destruída por falta de vigilância, por vacilo, e depois que nós perdemos, para recomeçar tudo de novo, vai ser muito difícil, muito difícil. Então nessa tarde, cuide da sua família com carinho, sente à mesa, se for necessário, vamos conversar o que está acontecendo. Viva feliz com a sua mulher que você ama. Sua vida passa depressa. O que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho aqui na terra foi a sua esposa, meu irmão. O homem que encontrou uma esposa encontrou algo de grande valor, recebeu uma prova viva do interesse de Deus por ele. Se alegra-te. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, com quem você se casou em seus dias de juventude. Ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Os braços escarinhos da sua esposa devem sempre ser o seu prazer e sua satisfação total, de sorte que adianta procurar o prazer com prostitutas ou desperdiçar os seus carinhos com alguém que não lhe pertence. Guarda bem esse tesouro incomparável. Isso aqui está na lição. Não permita ser seduzido, ser atraído. Baseado nisso que eu li aqui, abraços escarinhos da sua esposa deve ser sempre o seu prazer e satisfação. Eu me lembro, numa aula passada, que eu falei sobre a tecnologia. Muitas pessoas têm caído nos laços da tecnologia e têm deixado de destruir os seus relacionamentos, têm deixado de destruir a sua vida ministerial. Por quê? Não precisa nem sair de casa, mas por causa de um smartphone, por causa de uma tela de computador, por causa de um tablet, acessando a internet, deixou sentimentos entrar no seu coração, deixou a vulgaridade, a prostituição, deixou de buscar e desperdiçou o tempo que tinha precioso com a sua família e se deixou se levar pelo engano da mídia, de mentiras, de sedução, e isso alimentou desejos ambiciosos que ele não podia ter. Mas ele deixou se levar, ou seja, uma isca pegou ele, e a sua família agora começou a ser destruída. Ele não precisou nem sair de casa, estava no seu bolso, entrou no seu coração e na sua mente, e ele se deixou se levar por isso. Essa palavra ela vem de exortação, para que ministérios não sejam destruídos, para que a sua família não seja destruída. Eu estou falando aqui debaixo da autoridade do Senhor, nessa tarde, algo muito forte para nós. Guarda bem esse tesouro, que ele é incomparável. Não permite que sua família seja destruída, porque primeiro não é o ministério, não é a sua conduta, não é o que eu posto na internet, mas qual é a minha realidade. Qual é a realidade da minha família? Então não permita que nada venha destruir o seu lar, a sua família. Então nós temos que ter a consciência de proteger a família. Consciência de proteger a família. A definição de consciência diz que olha só, a definição de consciência diz que é um tribunal pessoal, fórum particular, meu e seu, interior de julgamento do certo e errado, do justo e injusto, do verdadeiro e falso, percepção, noção dos estímulos à volta, ou seja, lucidez dos sentimentos de moralidade e de dever, o que nos mostra aptos a julgar nós mesmos sobre as nossas responsabilidades, a nossa fé e a nossa comunhão. Para quê? Para decidir sobre nosso ministério e o nosso patrimônio, que é a nossa família. Então, nós temos que ter a consciência de proteger a família, e a consciência começa na nossa mente, começa nos nossos pensamentos, o que está guardado dentro de nós, que nessa tarde, nós precisamos restaurar a nossa consciência, que nessa tarde,
nós precisamos buscar, porque Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que, com o andar da carruagem, deixamos essa consciência se deformar, contaminar, adoecer e se cauterizar. Sabe aquilo? Isso não tem nada não, isso não vai fazer mal, isso daí é coisa dos antigos. Deixa eu falar, princípio familiar, princípio bíblico, princípio de conduta, princípio de sinceridade, fidelidade, não se troca, não se muda. Isso são princípios que vai reger as famílias, que vai reger o meu lar, o seu lar, princípios também que regem a sociedade. Não tem esse negócio de admitir algumas coisas, existe muita mentira, existe a proclamação de grandes coisas que não são verdadeiras, e que muitas pessoas estão se deixando se levar por isso. Não podemos ter a nossa consciência contaminada, que aceita misturas de impurezas. É isso que anda acontecendo, é isso que anda evoluindo no meio das pessoas, até nos nossos meios cristãos, nas nossas igrejas, no nosso meio evangélico, e nos lares, na sociedade. Não podemos ter a nossa consciência fraca, vulnerável ao erro, e levada por toda sorte de pensamentos, ensinos e doutrinas. Você tem que ter um princípio, uma regra de fé, a palavra de Deus, a nossa regra de fé, de esperança, de conduta. Não podemos ter a nossa consciência cauterizada, que não acusa mais nada. As pessoas falam, isso não tem nada a ver. É isso que as pessoas estão, com suas mentes cauterizadas. E depois, quando vem a conta, tem que pagar. É isso que nós temos que tomar muito cuidado. Na hora que vem a cobrança, e se nós estivermos em débito, nós vamos ter que pagar. E o preço é caro. Então nós temos que preservar a família. Para o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sua família será uma bênção e a felicidade chegará no seu lar. Não permita nada roubar a felicidade do seu lar e da sua família. Estou terminando essa lição. A família é o nosso maior patrimônio depois da salvação em Cristo Jesus. Por isso é necessário ter cuidados especiais e não tratar com leviandade, como uma coisa qualquer, porque é um bem valioso. Não desmerecer nem falar mal do seu patrimônio para terceiros. Não fale da sua família para as pessoas, meu irmão. Não tratar como negligência e irresponsabilidade, ou expor ao ridículo. Isso é muito feio. Isso é desrespeito. Esse patrimônio adquirido como herança do Senhor, além da nossa compreensão e cuidados especiais, precisa receber a ajuda do Espírito Santo, para podermos viver em união, comunhão e unidade entre membros da família. Então nós temos que cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. É aquilo que foi colocado e depositado. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e é muito interessante a questão quando se fala da questão do dote. Antigamente na cultura judaica, e provavelmente com os judeus ortodoxos, eu acredito que ainda deve continuar esse princípio, que quando um jovem vai desposar uma moça, ele teria que dar um dote para aquela família. E aí, qual é o significado do dote? Vamos lá. O dote, ele era dado para aquela família, ou dado para aquele pai, porque aquele rapaz, ou aquele que vem noivado, casado, aquele noivo, ele dava o dote para aquela família, porque ele estava tirando o bem mais precioso daquela família, que é aquela moça, que é aquela donzela, que é aquela que ele vai casar, que vai desposar, vai morar com ele, viver com ele. Então, por ele estar tirando esse tesouro da família, ele tinha que também dar algo de valor para aquela família. E na cultura judaica, este jovem, ele trabalharia por 1 ano ou mais, e ele angararia ou pouparia o máximo que ele pudesse, para oferecer o melhor dote para aquela família. E não poderia ser herança, mas tinha que ser com o suor do seu trabalho, conquistado através da sua profissão, do seu dia a dia. Ele estava provando para aquela família que ele estava tirando o maior tesouro, mas ele estava dando o melhor também para aquela família. É isso que é família. Família é um tesouro. Então, guarde esse dote que Deus te deu. Guarde esse bem que Deus te deu. Então, nós temos que entender que cuidar da família é um privilégio para mim e para você, para todos nós, como família. A Bíblia nos oferece elementos necessários e básicos para o aperfeiçoamento da nossa família. Primeiro, crescimento,
amadurecimento na condução dela. Recorrer à palavra de Deus, que é o referencial para o casamento e da família, fará com que as dúvidas se dissipam e possamos vencer as crises. Normalmente acontecem e passam e a serem normais na família, mas todas as crises dão oportunidade de crescermos um pouco mais e ganharmos mais experiências para passarmos para a nossa descendência. Então, guarde isso. Todas as crises nos dão oportunidade de crescermos um pouco mais e ganharmos experiências para passarmos para a nossa descendência, para os nossos filhos. Então, a família, quando ela é guardada, nós vamos adquirir experiências. Nós possamos passar por algumas situações, mas elas serão dissipadas. Nós vamos vencer juntos. Conclusão diz assim: quem não cuida, honra e protege sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente, seu ministério não será bem sucedido. O que nos adianta, irmãos? Às vezes, ter o seu nome no hall da fama, nos holofotes, mas a sua família é destruída. Então é uma coisa de nós pensarmos hoje. Pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Guarde isso no seu coração. A família é o maior bem que nós temos. A família é o ministério principal que Deus confiou a mim e a você. Se nós não cuidarmos da família, nós não estamos aptos a cuidar de mais nada. Então, restaura o altar da sua família, restaura o altar da comunhão com Deus, restaura o altar da comunhão com seus filhos, restaura o altar de comunhão conjugal. E aí nós vamos ver que as bênçãos do eterno, elas serão perpétuas nas nossas vidas. E aí seu ministério vai fluir. Mas para o seu ministério crescer e ser abençoado, a sua família é o primeiro lugar que tem que ser abençoado, a minha família. Guarde essa lição no seu coração, com muito carinho, com muito amor. Eu transmiti essa lição para que nós venhamos refletir, para que nós venhamos aprender. Eu também aprendo muito com isso, porque eu entendo que eu sou chamado à responsabilidade de cuidar bem da minha família, respeitar a minha família, a fidelidade para a minha família, para que isso venha a refletir a fidelidade ao meu ministério, o respeito ao meu ministério, o respeito às pessoas que estão à minha volta, e assim poder proclamar este amor, esta fidelidade do reino de Deus para as pessoas. Guarde isso no seu coração. Eu quero também agradecer aqui ao Diogo, aos demais irmãos do audiovisual, aos demais professores que nos acompanham, o Hélio, o Ismael, aos demais professores que estarão ingressando nessa escola bíblica. Eu quero agradecer a todos, aos nossos pastores. Eu quero te fazer um convite. Venha nos conhecer. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, no Jardim Alvorada, na rua Dracena 202. Você é nosso convidado. Nós temos 2 cultos aos domingos, às 9 da manhã, às 18 da tarde, ou 18 da noite, né? Você é nosso convidado. Às terças-feiras, nós temos culto de ensino. E às quintas-feiras, nós temos culto de oração e adoração. Venha nos fazer uma visita. E que Deus lhe abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Que a sua família seja guardada, protegida. Que o seu altar seja restaurado, em nome de Jesus.